Bem, o senador Alessandro Vieira anunciou que reuniu assinaturas necessárias para instalar uma CPI para investigar a relação de Moraes e Toffoli com o Banco Master. Beatriz Souza tem os detalhes direto da capital federal. Oi, Bia, boa tarde, bem-vinda. Oi, Márcia, boa tarde para você, boa tarde para todos que acompanham a gente aqui na Jovem Pan. Exatamente, Márcia, 27 assinaturas já foram recolhidas pelo senador Alessandro Vieira, que é também o relator da CPI do crime organizado. Essas 27 assinaturas são o mínimo necessário para poder protocolar esse requerimento pedindo a instalação, então, de uma CPI, que nesse caso quer investigar a conduta dos ministros Alexandre de Moraes e ministro Dias Toffoli, ambos do Supremo Tribunal Federal. Lembrando que o mínimo são 27 assinaturas, mas o senador Alessandro Vieira já disse que está colhendo mais assinaturas antes de protocolar esse requerimento. E só relembrando que eu disse que ele é relator da CPI do crime organizado, e antes do vazamento dessas informações envolvendo o Vorcaro da semana passada, com a nova prisão dele, e antes também o senador da CPI do crime organizado, ele já tinha aprovado, né, os senadores que participam desse colegiado já tinham aprovado requerimentos pedindo convite, né, requerimentos de convite, pedindo para Viviane Barci, que é a esposa do ministro Alexandre de Moraes, pedindo também o convite do senador Alexandre de Moraes e também do ministro Dias Toffoli, para que eles pudessem vir à CPI, no caso, prestar esclarecimento sobre notícias que estavam sendo circuladas na época, estavam veiculando ali informações, relações entre esses ministros e o Banco Master, o caso do Banco Master. Agora, digamos assim, que é uma nova ofensiva, né, dos parlamentares da oposição em relação ao STF, esses ministros, e também ao Banco Master. Nessa justificativa, agora dada com esse vazamento de dados, o senador diz o seguinte, que em relação a Viviane Barci, ao caso do escritório, o contrato milionário desse escritório de Viviane Barci com o Banco Master, em relação ao ministro Dias Toffoli, em relação à empresa Maridit Participações, que tem ali, vendeu ações, né, participações em relação ao resort com fundos ligados a Daniel Vorcaro, e em relação ao Alexandre de Moraes, com todo esse vazamento de dados da semana passada, vazamentos de informações que ligam Moraes a Daniel Vorcaro. Márcia, volto com você então. E o presidente da CPMI, o Carlos Viana, a CPMI já do INSS, Bia, ele também quer a presença de Vorcaro num depoimento à CPMI, só que com Vorcaro preso numa penitenciária federal, eu acho que isso vai ser bem difícil de acontecer, né? Pois é, né? Quando ele estava com a tornozeleira, já tinham ali várias tentativas, né, para tentar ouvir Daniel Vorcaro, com várias sessões canceladas, tentando esse depoimento dele, mas o senador Carlos Viana já disse que não vai desistir desse depoimento, que vai continuar insistindo, e esse pedido do senador Carlos Viana, que agora que é presidente da CPMI do INSS, nós estamos mudando de comissão, só para informar, faz parte, ele vai apresentar um requerimento pedindo para que Daniel Vorcaro preste esse esclarecimento à CPI, já que ele já está em Brasília, que quando ele estava com a tornozeleira, ele estava em São Paulo, o impasse todo dado para que ele não viesse à CPMI era por conta do deslocamento, a defesa pedia para evitar essa exposição do banqueiro. Agora, como ele já está em Brasília, o senador vai pedir para o Supremo Tribunal Federal essa autorização para ouvir Daniel Vorcaro. E esse pedido do senador faz parte de uma série de medidas que ele anunciou nessa nova fase, nessa nova conjunto de sessões que vão vir da CPMI, e segundo ele é para poder destravar essas investigações que, com as decisões de alguns ministros, impactaram diretamente as investigações da CPMI. Entre elas, que ele cita, é a derrubada da quebra de sigilo de Lulinha, que foi uma decisão do ministro Flávio Dino. Entre essas ações que ele quer para poder destravar as investigações da CPMI, ele cita o seguinte, que ele quer uma agenda com o ministro Edson Fachin, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, que ele vai levar o requerimento de convite para o ministro Flávio Dino, que a gente falou na semana passada, que ele quer ouvir o ministro para poder falar sobre a decisão dele, justamente sobre a derrubada dessa quebra de sigilo, e também que é uma agenda com o ministro André Mendonça, que é o relator do caso, tanto
do caso do INSS e também do caso do Banco Master no Supremo Tribunal Federal. Hoje já tem sessão marcada da CPMI do INSS às 16 horas e a gente vai seguir acompanhando então essa nova série de medidas do senador, o que vai ser a partir de então, se ele vai conseguir esse depoimento, o que vai se ter nessa agenda também com os ministros do Supremo Tribunal Federal. Márcia, volto com você. Obrigada, Beatriz Souza, direto de Brasília. Vamos chamar já os nossos comentaristas do dia, o Acácio Miranda e o Mano Ferreira. Temos vários desdobramentos aí do final de semana. Vou começar com o Mano. É o seguinte, apreenderam mais 3 celulares de Vorcaro. As mensagens ainda não foram divulgadas. Esse é um ponto, Mano. Temos um segundo ponto que a defesa de Vorcaro pediu ao STF para que as visitas dos advogados à penitenciária federal não sejam gravadas, porque obrigatoriamente toda visita nessa penitenciária, por ser uma penitenciária de segurança máxima, é gravada. Como é que você avalia, então, todo essa articulação, né, que a gente está vendo por parte da defesa de Vorcaro para tentar ver o que vai acontecer a partir de agora? Se ele também é acusado de chefiar uma máfia, não pode conversar com o advogado sem ser monitorado, não é verdade, Mano Ferreira? E tem um outro ponto, né? Existe ali todo um esquema que ele articulava até com gente de fora do Brasil. Então, realmente a gente precisa analisar todos esses pontos e vai ser muito difícil o STF dar algum tipo de brecha para a defesa de Vorcaro. Agora, lembrando que os advogados ainda nem viram ele, tá? Ele tá naquela quarentena lá de 20 dias que ninguém pode ter contato com ele, nem a família, nem os advogados. Mano, boa tarde. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Acácio. Boa tarde toda a nossa audiência. Quem se comporta como gangster deve ser tratado institucionalmente como um gangster. E isso passa pela localização no presídio de segurança máxima e todos os protocolos de segurança que são próprios a esse tipo de penitenciária. Portanto, vejo com naturalidade que haja esse tipo de procedimento, que as interações sejam gravadas. Afinal de contas, estamos falando, sim, de um líder de organização criminosa com comportamento mafioso. Nós tivemos diversos desdobramentos. O fato de que temos mais celulares sendo ainda averiguados, conectados a Vorcaro, precisa ser considerado de um ponto de vista do timing, inclusive para eventuais oitivas de Daniel Vorcaro. Por que eu digo isso? Porque estamos falando de alguém extremamente inteligente que conseguiu construir um verdadeiro império e comprometer em torno de si autoridades das mais poderosas e de todas as instâncias da República. Isso quer dizer que, muito provavelmente, ele tem uma série de estratégias para tentar se desvencilhar e, eventualmente, diminuir as suas penas, encontrar algum tipo de brecha processual para, como a gente já viu diversas vezes, tentar ter o seu processo anulado não pelo mérito, mas por alguma filigrana, algum detalhe do processo, algum detalhe da forma. Isso é muito importante da gente prestar atenção. E, além disso, há um potencial também de certa manipulação narrativa. Se a gente entender que ele pode, por exemplo, num depoimento, tentar despistar os caminhos da investigação. Por isso, é muito importante que, para além da palavra de alguém com esse perfil criminoso, a investigação seja extremamente técnica, buscando os caminhos de provas concretas, tanto o caminho do dinheiro como o caminho das provas de imagens, de mensagens trocadas, de telefonemas que foram feitos. Portanto, acho que é muito importante que a Polícia Federal tenha plena autonomia e que a gente dê tempo para que os peritos da Polícia Federal façam o seu trabalho com o mais amplo rigor. Acácio Miranda, existe uma equipe de advogados de Daniel Vorcaro
que também já articulava desde a primeira prisão, quando ele colocou a tornozeleira eletrônica, uma delação premiada. Isso seria a vontade de Vorcaro, mas parte dos advogados não estão aceitando essa delação. Um deles, inclusive, foi demitido, foi tirado do grupo. Os outros que permanecem continuam sendo contra essa delação, segundo os bastidores contam, mas Vorcaro teria essa vontade de falar para tentar realmente diminuir a pena, mas com um detalhe: ele quer falar para a Polícia Federal, ele não quer falar para o Ministério Público. E aí, Acácio Miranda. Boa tarde, Márcia, boa tarde, Mano, e boa tarde especial à nossa audiência. Sem dúvida alguma, a grande novidade que nós teríamos no caso Master seria a delação premiada do Daniel Vorcaro. Porém, não faz sentido neste momento que ela seja realizada, uma vez que as investigações estão numa fase inicial. As investigações ainda precisam superar uma série de etapas. E os advogados e os defensores do Daniel Vorcaro não sabem quais serão os resultados destas etapas a serem superadas. A depender das dificuldades que tem a Polícia Federal, a depender das provas que não sejam alcançadas, não tem lógica, não tem razoabilidade na realização da delação premiada. Então eles estão esperando para entenderem o que será alcançado, a partir do que foi alcançado, qual é a possibilidade de pena a ser imposta ao Vorcaro, e aí começarão as negociações. É óbvio que existem dois pontos aí que são importantes. Primeiro, o Vorcaro ainda confia no seu círculo de defesa. E quando eu digo círculo de defesa, eu não falo só dos seus advogados, mas falo também das suas relações institucionais. Porque estas relações, neste momento, têm o interesse de defenderem o Vorcaro. Se nada acontecerá com ele, consequentemente, nada acontecerá com elas. E também há um fator que é relacionado ao perfil do Vorcaro. O Vorcaro era um bon vivant, é alguém que fez uma festa de noivado na Itália, vestido de branco, tendo lá um piano suspenso e uma série de outras coisas, sem contarmos, obviamente, o estilo de vida do Vorcaro e as festas que ele fazia. Alguém que até poucos dias vivia dessa forma e agora está num cubículo de 9 metros quadrados, comendo comida fria e sem sal, é óbvio que essa pessoa se sente abandonada e, se ela não tiver um mínimo de força, ela é um delator em potencial. A ver as cenas dos próximos capítulos. Eu, como brasileiro, confesso que espero que essa delação aconteça, mas não acho, repito, que ela acontecerá agora.